Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com Conversa Timeline, trazendo as últimas informações diretamente de terras norte-americanas, diretamente do solo americano. Eduardo Bolsonaro trazendo esta notícia bombástica. Você tem que acompanhar este vídeo até o final, é muito importante que você acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada desta informação. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e, claro, comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações. Eleitoral francês, para não poder fazer campanha. Então, a gente tem que se unir para combater também, em nível global, essa esquerda, criando as nossas conexões e tendo ousadia para brecar essas ações do judiciário e para preservar, aí sim, a soberania nacional. Não é preservar a soberania nacional para censurar os outros, mas para ter um país verdadeiramente livre e democrático. Anteontem, eu estava no Old Town, aqui com os nossos amigos Coragem, Flávio Coragem, o Willis, que vai vir aqui qualquer hora fazer que ele tem muita denúncia, né, sobre a questão do meio ambiente. Isso é grave. E eu recebi a pergunta mais frequente que eu recebo aqui, Eduardo. E aí, o Brasil tem jeito? Eu cheguei, era uma senhora, um senhor, curtindo os netinhos querendo curtir Disney, curtir Old Town, querendo ir pro kart, querendo brincar, e os avós ali super preocupados com o futuro do Brasil. E eu fiz 3 rápidas reflexões com eles, dizendo o seguinte: a senhora sabe quantos por cento dos brasileiros podem experimentar essa paz que a senhora tem aqui nos Estados Unidos? Porque cada casa dessa aqui pode ter um fuzil, cada casa aqui pode ter uma pistola, uma 45, um revólver, e ela realmente aqui é muito bom aqui, né? Eu falei: a senhora sabe quantos por cento dos brasileiros, eu até não sei se o Eduardo sabe quantos por cento dos brasileiros têm visto americano, né? São 5% da população brasileira. 5% da população brasileira não tem visto americano, não podem experimentar essa paz, essa tranquilidade aqui nos Estados Unidos. E eu estava falando com ela, com um casal, né, sobre alguns tópicos mais graves que faz qualquer pessoa arrancar os cabelos, né? E aí ela: meu Deus, eu falei assim: se a senhora que acompanha, né, Conversa Timeline, acompanha a Auriverde, acompanha Fio Diário, acompanha a Bárbara, acompanha todo mundo, Paulo Figueiredo, se a senhora que está sempre acompanhando não saber desses pontos que eu levantei aqui, você imagina a sua vizinha. O maior problema hoje no Brasil é o fato de que as pessoas não estão recebendo as informações que deveriam receber. Ou seja, há um futuro para o Brasil? Há esse futuro do incognoscível para o cognoscível, da ignorância para o conhecimento, das trevas para a luz, da escuridão para a luz do meio-dia. Porque nós que estamos aqui acompanhando, lutando, nós estamos cientes do problema. Isso fez com que nós criássemos a timeline, isso fez com que o Wesley saísse do Brasil e viesse para cá. Isso fez com que o Eduardo ficasse longe do pai, dos irmãos. Parlamento. Aqui eu não quero nem falar da questão de trabalho. A questão humana mesmo. Você começa a sacrificar as coisas exatamente porque porque você tem a consciência da gravidade do problema. E as pessoas não têm essa consciência exatamente porque elas não estão recebendo a verdadeira informação. Ninguém fica assistindo jornal todos os dias. Numa família, talvez, um quinto, um sexto da família, talvez possa ver alguma coisa de jornal. E aí essa pessoa acaba levando informações para os outros. E aí eu queria que o Eduardo pudesse falar, né, do desafio que é levar para as pessoas no Brasil essas informações. Porque aqui o nosso trabalho é esse. É entrar todos os dias, lutar para que mais e mais pessoas saibam da gravidade do que o Brasil está vivendo. Então eu gostaria que você comentasse um pouco, porque
O seu pai rodava o país inteiro presencialmente para poder quebrar a barreira desse muro, né, a cortina de ferro que a gente falava da Rússia, né, da União Soviética. O seu pai foi presencialmente querendo quebrar a cortina de ferro da informação da mídia mainstream. Eu queria que você falasse um pouco para nós do desafio que é quebrar essa barreira para esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, Paulo, você, sacrificando a própria vida. Na verdade, todo mundo envolvido tem algum nível de sacrifício nela. É eu, Paulo, é você, Ana Paula Henkel também, uma vez conversando com ela, falou que foi no Brasil e não estava confortável, o marido dela preocupado, as pessoas presas no Rio de Janeiro nem se falam, né? O governo Bolsonaro, gente tomando mais de 20 anos de cadeia, e a gente sabe que não é clichê quando falamos que na ditadura a primeira a morrer é a verdade. Se não fosse importante nós darmos a voz, nós conseguirmos manter de pé programas como Timeline, se isso daí não fosse importante, eles não estariam nos censurando. Eles nos censuram porque sabem que isso daí é vital. A informação, o fluxo das notícias é vital para a manutenção de um regime ditatorial, bem como para a sua derrubada. Então, primeiro de tudo, quem está fazendo a revolução são os meios de comunicação independentes e as tias do Zap, que passam a informação adiante. É por isso que eles a todo momento tentam quebrar as pernas disso daí. No entanto, eu queria puxar aqui para a sua história e dizer que é comum e quase automático aqueles que têm noção do problema do Brasil se perguntarem: quando a gente vai resolver isso? Como nós resolveremos isso? Porque é algo grandioso. E não vai acontecer da noite para o dia e não vai acontecer sem sacrifício. Nós estamos presenciando essa rotina diária de abertura de mão daquilo que a gente gosta, né? Presença com a família, prosperidade financeira e etc. Terça Livre, você sabe, tinha um orçamento milionário já anual. Vocês botavam mais do que o dobro, às vezes combinado, de CNN e Globo News na internet, de audiência. Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: você consegue viver com tranquilidade, sabendo dessas mazelas que o seu país está sofrendo? Você consegue deitar na cama tranquilo, sem fazer nada contra aqueles que estão condenando seus filhos a viverem num país desse? Porque aí você vai ter o compromisso com o presente. Você vai estar estimulado para a sua batalha diária contra esse sistema, seja lá quais armas você possua. Você pode ser um Lacombe que se uniu ao Max, que se uniu ao Alan dos Santos e faz um programa, que é o programa líder de audiência na internet agora, que começou do zero. Você pode ser uma juíza, né, de coragem, como a Ludmila Lins Grilo, e começar a colocar, a expor o regime através de palestras e as suas redes sociais. Você pode ser um deputado igual a Eduardo Bolsonaro. Isso daí é que você vai ver que vai gerar a força necessária para a gente ir adiante. Vocês imaginam se a gente tirasse da equação Timeline, Bárbara Te Atualizei, Revista Oeste, né? Eduardo Bolsonaro, Nicolas, Gayer, Polon, Júlia Zanata, Zucco. Se você tirasse todo mundo que está nesse fronte de batalha, Jair Bolsonaro, quanta gente você acha que iria para a rua? Quase ninguém. Por que as pessoas vão para a rua? Porque elas têm primeiro a consciência de que está tudo errado. E elas vão para a rua porque elas sabem que indo para lá elas vão dar um recado forte para que outros sejam libertos, para que conheçam a verdade e juntos a gente faça a mudança necessária para colocar o nosso Brasil no trilho. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Essa é a reflexão certa a ser feita. A gente não tem um compromisso com a vitória, a gente tem um compromisso com um bom combate. É como dizia numa máxima, que eu não sei de quem é a autoria, dizendo que numa conversa sobre guerra, uma pessoa perguntou à outra: quem são os seus aliados para essa guerra? E o outro responde: isso importa? Então o primeiro sacramenta, né? Mais do que a própria guerra em si. Então estar ombreado de pessoas de valor, de coragem, inteligente, né, com o conhecimento necessário para fazer a mudança, isso daí é mais importante do que o próprio combate em si. Porque se você ficar olhando para as armas do inimigo, você vai perceber que elas são poderosas. E se o seu compromisso for com o resultado, você vai ficar desestimulado a guerrear contra essas pessoas. Então é a reflexão que eu deixo para vocês aqui, já agradecendo o espaço, me despedindo. Tem alguns outros compromissos agora aqui, fruto inclusive dessas ligações que eu estava respondendo.
e agradecendo a Timeline e ressaltando esse importante papel de vocês. Né? Muita gente fala, Eduardo e o Paulo Figueiredo, que nós fazemos essas reuniões de State Department na Casa Branca, mas a gente jamais teria chegado lá se não fosse com essa base, com essa conscientização que passa por esse fluxo de informação. É por isso que eu, particularmente, assino todos os canais. Quando o Terça Livre mandava lá coisa dos jovens, né? Quando vocês aí da Timeline agora, Paulo Figueiredo Show, Kim Paim, um monte, a maioria deles, Revista Oeste, Brasil Paralelo, eu mesmo que eu não veja, que eu não tenha acesso ao conteúdo exclusivo, eu vou lá e deixo uma doação, eu deixo a mensalidade, ou eu faço uma contribuiçãozinha. E nem aviso a você, quando eu vi o Alan, 3 anos longe da família dele, eu falei, opa, aqui em casa todo mundo tem que ter visto americano, todo mundo tem que ter pelo menos uma identidade para entrar em algum país do Mercosul. Outra coisa, preocupação financeira. Ludmila Lins Grilo teve os proventos, eu nunca vi isso. Um juiz que é aposentado compulsoriamente e teve os proventos congelados. Opa, tem que ter uma outra fonte de renda. Então, nisso daí, você vai conseguindo entrar de maneira mais preparada nessa guerra. Então, se você é parlamentar, se você é youtuber, se você tem um canal de comunicação, se você hoje é um líder evangélico, né, Ross? Tem que ver Exato. isso agora também, né? Vide aí a situação sua e do Silas Malafaia. Sim. Tenha precauções e prepare-se para o plano A, B e C. Eu vou falar uma coisa, Eduardo. Você foi um estímulo para mim, porque no nosso primeiro encontro, lá no gabinete da Sonaira, o nosso primeiro encontro, você me falou uma coisa que eu não sei se você vai lembrar, mas é impossível que eu esqueça. Você falou assim, mas qual a sua pretensão, Wesley? Eu falei, cara, nada. Até então não tinha tido aquele convite de Jair Bolsonaro para sair candidato a federal. Eu não tinha uma pretensão, mas eu queria te ouvir. Aí você me fez uma pergunta, você ama o Brasil? Eu falei, amo. Você ama teus filhos? Amo. Aí eu falei, então, se o amor foi só pelo Brasil, não entra nessa não, cara. Se for só pelo Brasil, não entra nessa não, você vai sofrer muito. Mas se for por amor aos seus filhos, cai pra dentro. Falei, uau. Aquilo foi muito forte, cara. Se for por amor aos seus filhos, cai pra dentro. Aquilo ali, bicho, acendeu uma chama dentro de mim. Por causa disso que eu tô aqui com a condenação hoje. Você é um co-participante nessa culpa, tá? Mas eu falo o seguinte, a dor, ela nos pergunta se a gente quer seguir adiante, né? Então, qual é a resposta para isso? É aquilo que te motiva. Por que eu falo que nós venceremos? Porque aquilo que nos motiva, o futuro dos nossos filhos, o amor ao nosso Brasil, isso é muito maior do que o que motiva os nossos inimigos, Exato. que é o desejo de se perpetuar no poder, o desejo de pegar dinheiro público através de esquemas de corrupção. E é por isso que eu acho que a nossa moral da nossa tropa, ela é muito superior à moral da tropa do inimigo. Então eles podem prender. Vocês estão vendo aí, meu pai há 17 anos de cadeia condenado, há 27 anos de cadeia condenado, a gente segue firme e forte aqui. Poxa, o Alan com os filhos, você com 16 anos agora, eu não sei se o Lacombe ou o Max particularmente tem alguma bronca na STF, mas já sei que foram censurados aí na Timeline, corte de financiamento. Isso aí vai deixando a gente mais cascudo para um futuro mais brilhante que será. Justiça para barrar norma assinada por Lula que oficializa superpoderes à Janja. A ação aponta ilegalidade e desvio de finalidade em medida que institui apoio oficial à primeira-dama no gabinete pessoal da presidência. Fernando Holliday e Lucas Pavanato, do Partido Liberal de São Paulo, ingressaram com uma ação popular na Justiça Federal pedindo anulação de trecho do decreto 12.604 de 2025, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou a conferir respaldo institucional à atuação da primeira-dama Janja Lula da Silva no âmbito da presidência da República. A medida, publicada em 28 de agosto, autoriza a estrutura oficial do gabinete pessoal do presidente a apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades do interesse público, conforme prevê o artigo 8, inciso do texto. Para os autores, a previsão é inconstitucional, viola princípios da administração pública e promove o uso indevido da máquina estatal para beneficiar a esposa do presidente. Na ação, Holliday e Pavanato afirmam que a norma inova indevidamente e ordenamento jurídico ao permitir que uma pessoa sem cargo público exerça atividades com o amparo da estrutura da presidência com respaldo de pessoal e recursos custeados pelos cofres públicos. O texto pede a imediata suspensão dos efeitos do decreto por meio de liminar. A ação sustenta que a medida segue a orientação da AGU, formalizada pela Orientação Normativa número 94/2025,
que reconhece ao cônjuge presidencial um papel com natureza jurídica própria e função simbólica de representação. A intenção do governo, conforme a peça, é institucionalizar uma função política para a Janja sem previsão legal. Os autores solicitam que o judiciário suspenda o dispositivo de forma imediata para evitar dano irreversível ao erário e afronta continuada a moralidade e impessoalidade administrativa. A ação alega desvio de finalidade, sustentando que o ato serve para ampliar a projeção pública e política da primeira-dama às custas da máquina estatal. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Valeu!